Eu fui pedida em casamento nas Blue Mountains, que é um lugar maravilhoso aqui em Sydney. Eu amo muito, tenho um carinho muito grande por esse lugar desde que eu fiquei noiva lá. E, ai, é maravilhoso. Eu tô com saudade, eu quero muito voltar pra lá esse ano. É, a gente não conseguiu voltar na data que a gente noivou, que foi o que a gente fez ano passado. A gente voltou na data que a gente tinha noivado, um ano depois. E esse ano a gente ainda não conseguiu, já faz algumas semanas, faz uma semana agora, que agora faz 2 anos e uma semana mais ou menos que a gente noivou. Então eu quero muito ir pra Blue Mountains agora, que é um clima mais friozinho, sabe? É um clima de outono que amanhã amanhece geladinho, assim, é uma delícia. Eu quero muito, tô muito ansiosa, tô muito com muita vontade de voltar pra lá. Então a gente noivou nas Blue Mountains e a história do nosso noivado eu acho que é até mais legal que a história do nosso casamento. Então eu vou contar um pouco. É, o dia que a gente. Eu não fazia ideia, tá? Todo mundo me pergunta. Eu não sabia. Eu achava que a gente não ia ter dinheiro, que o Juan não ia me pedir tão cedo, porque é caro um anel de casamento, né? Inclusive, este é o anel que eu ganhei quando a gente noivou. O anel de noivado é caro, óbvio. E na época a gente tava muito economizando, assim, em vários sentidos. A gente tava. Tinha voltado do Brasil, e daí a viagem foi. É sempre uma viagem cara pro Brasil. A gente tava meio que planejando os próximos vistos, os próximos passos. Eu acho que a gente tinha. A gente tinha recém-aplicado o visto? Acho que sim, acho que a gente tinha recém-aplicado mais um visto. Era um visto bem grande, o de sponsor, se eu não me engano. E é um visto caro, então custa em torno de uns US$ 10.000. E o Juan tava. Eu lembro da gente conversando e eu falando alguma coisa e o Juan falou algo assim, tipo, não vai dar, a gente tá pagando vários vistos, a gente tem várias coisas pra pagar sem condições. Eu fiquei tipo, tá tudo bem, a gente tá conquistando outras coisas no momento, não vou ser infantil de ficar querendo isso, eu quero muito, mas eu sei que a gente tá conquistando várias outras coisas, que a gente tava recém, tipo, começando nossa vida de imigrantes e tá tudo bem, eu vou. Isso vai acontecer na hora que tiver que acontecer e eu não vou dramatizar. E eu esqueci. Tipo, sei lá, 5, 6 meses antes, e daí eu esqueci. Eu falei, tá bom, né? Vamos pensar em outras coisas. Daí um amigo nosso ficou noivo, daí outro amigo nosso ficou noivo, e eu ficava tipo, nossa, que legal, que bom pra eles e tal. E enfim, ficava feliz por eles. Não vou dizer que ficava triste por mim, porque eu tava, tipo, contente no meu coração. Eu sabia que a hora que ia acontecer, ia acontecer. E desde sempre eu pedi pro Rô duas coisas: que fosse privado, que fosse, tipo, algo só nós, que não tivesse, tipo, pessoas no meio e que fosse documentado, que a gente tivesse algum vídeo, alguma coisa pra gente olhar depois que a gente pudesse voltar pra isso. Tipo, se ele contratasse um fotógrafo ou algo assim. Então sempre foram dois pedidos. E ele atendeu esses dois pedidos, spoiler. Como foi? A gente. Olha a história da semana do nosso noivado. Quarta-feira eu recebo uma mensagem. Eu tô no meu trabalho, eu recebo uma mensagem do Rô falando: amor, fraturei minha mão, tô indo pro hospital. Gente, eu fiquei apavorada. O Rô tinha quebrado esse osso aqui, ó, da mão direita. É, esse osso aqui. Ele tava trabalhando, a máquina trancou e girou o osso, e esse osso aqui girou. E quebrou em 3 lugares esse osso. Daí eu fiquei apavorada, porque obviamente eu imaginei que a gente já tinha planejado, o fim de semana ali era o fim de semana do quando a gente começou a namorar, então a gente meio que tinha planejado fazer uma viagenzinha nós dois pra curtir esse momento. Eu só queria chegar naquela viagem, só queria curtir. E daí eu pensei, nossa, a gente não vai poder fazer um monte de coisa na viagem. Tipo, a gente tinha pensado, eu tinha comprado, tinha pagado um pouquinho a mais pra gente poder fazer patinação no gelo, que lá tinha uma pista de gelo, tinha golfe, era um mega resort, tipo, eu queria fazer várias coisas e eu pensei, putz, não vai dar pra fazer quase nada, não vai dar pra ir pra piscina, não dá pra, sabe, tipo, já fiquei tipo, ai, não vai dar pra fazer várias coisas, e fiquei mega chateada. Daí eu fui lá buscar o Juan no trabalho, ele tava com gesso, tinha quebrado a mão, tava todo aquele rolê.
Nós dois estávamos chateados. Eu não fazia ideia que ele ia me pedir. Ele falou que até chorou no hospital. Depois eu fiquei sabendo. Ele falou, tipo, que ele tava com as enfermeiras. Ele falou, eu ia pedir ela em casamento esse fim de semana, blá blá blá. Enfim. Daí no sábado a gente decide começar a nossa viagem. A gente pega o nosso carro velhinho. O carro daquela época. Era um carro mais antigo. Era um carro muito rodado. E então, se você tá vendo os nossos vídeos e tá vendo o nosso carro de agora, gente, não é esse carro, era um carro bem mais antigo. E a gente pega o nosso carro, eu tava ainda na minha learner, então eu tava, tipo, dirigindo sempre que eu podia, eu pegava o carro, né, quando a gente ia viajar e coisas assim. Então eu decidi pegar o carro, a gente pegou o nosso café, que a gente tava numa época que a gente tava assistindo o sol nascer várias vezes. Muito delícia. A gente ia pra praia caminhando, tomava um pouco de chimarrão e ficava ali um pouco na praia. Então a gente fez isso, a gente pegou um cafezinho da manhã, bem cedinho, voltou pra casa, comeu alguma coisa e decidiu, né, já tava tudo meio pronto pra ir viajar. Então a gente colocou as coisas no carro e fomos viajar, eu tava dirigindo, chega tipo numa BR daqui, digamos assim, uma rodovia bem movimentada e o Rô começa, amor, você tem que acelerar, amor, aqui você tem que ir mais rápido, amor, pisa, pisa. Daí eu falei, amor, eu tô pisando, o carro não tá respondendo, amor, eu tô pisando. E o carro parou. Eu tive que colocar ele pro acostamento. O carro não tava indo, não tava acelerando. Como era uma rodovia muito movimentada, logo que a gente parou, 2 minutos depois já parou o Roadside Assistance, que é tipo um serviço que eles têm, né? Que é quem faz a manutenção da rodovia, já parou, deu uma carguinha no carro, sabe, da bateria e levou a gente pra, tipo, uma lateralzinha, assim, pra uma saída que era mais seguro, deixou a gente lá. Nesse meio tempo a gente já tinha ligado pro guincho do seguro do nosso carro e tal. A gente já tava dirigindo há 1 hora, então a gente não fazia ideia qual era o problema do carro, se era bateria, se era isso, se era aquilo. A gente falou pro guincho, deixa-nos no mecânico mais próximo, que daí assim a gente pode saber se a gente vai ou volta, o que a gente vai fazer. O guincho nos deixa no mecânico mais próximo e lá a gente descobre, não, o cara que cuida da elétrica, o problema não é mecânico, o cara que cuida da elétrica vai estar aqui só segunda-feira, era sábado. Daí a gente ficou tipo, não, não tem condições, aqui é muito longe da nossa casa, a gente teria que voltar, pegar o carro segunda-feira, daqui 1 hora da nossa casa, dirigindo. Não, vamos ligar pro guincho de novo, guinchar ele pro nosso mecânico mais perto da nossa casa. Agora que a gente sabe que vai demorar, que vai ser um trabalho longo, deixamos. Daí a gente ligou pro guincho. O guincho falou: tá, mas agora vocês já não estão. Gente, é um rolê. Tá, mas agora vocês já não estão numa rodovia de risco, vocês já estão dentro do mecânico, vai demorar umas 2 horas pro guincho chegar. A gente ficou tipo, tá, tudo bem. Daí a gente falou, tá, vamos pegar um outro café, comer alguma coisa, ficar tranquilo, porque já era mais perto do almoço, assim. Vamos comer um lanche e dar uma voltinha por aqui, né? E daí nesse lugar que a gente foi, tinha tipo um pavilhão assim com várias coisas. Tinha uma lojona que era uma floricultura e café. E daí a gente ficou lá, a gente olhou as decorações, pegamos um lanche e voltamos a esperar perto do carro, porque a gente tava morrendo de medo do guincho não pegar a gente, enfim. Daí a gente ficou meio que comendo assim na rua, sentada na beira da estrada, assim, do lado da mecânica, onde estava o nosso carro. Ficamos lá, comemos um pouco, esperamos mais um pouco, chegou o guincho e eu tava tipo, gente, eu só quero chegar lá e não perder as reservas nas Blue Mountains. Porque a gente tinha reservado tudo e já tinha pago. Então, se a gente não fosse, a gente só ia perder dinheiro. Ia ser, tipo, eu acho que mais de US$ 1.000 que a gente ia perder da reserva. E eu só, tipo, não, eu só quero chegar lá. Quando a gente tava voltando, o guincho demorou horrores. Tipo, parou, encheu o tanque, pai, fez isso, fez aquilo. O guincho demora bem mais, é bem mais demorado que o nosso carro. Demorou, tipo, 2 horas. E foi um. Falei, Juan, poucas pessoas, algumas pessoas dão passeio de lanche, algumas pessoas dão passeio de helicóptero, você me deu um passeio de guincho, de aniversário, de namoro. E eu tava, tipo, positiva, tentando não deixar aquilo me abalar.
E eu realmente não tava abalada, eu tava tranquila. Eu só realmente queria chegar nas Blue Mountains. Era a minha única preocupação. Já liguei no caminho de volta pra nossa casa. Já liguei pra um amigo nosso. Falei, ei, por favor, me presta seu carro. A gente paga o seu Uber do fim de semana, onde você quiser ir. A gente paga o Uber, só porque não teria como ir de Uber até Blue Mountains. Ia ficar terrivelmente caro. E, enfim, a gente não vai conseguir alugar um carro agora. Sabe, tipo, chegamos aqui perto de casa, era 1 hora da tarde, as nossas reservas lá eram 3, 4 horas, então seria mais 2 horas voltando pra dirigir. Ele emprestou o carro, graças a Deus, um dos nossos amigões. E ele tem uma moto, então ele falou: não, eu faço os rolês de moto, se precisar alguma coisa eu mando depois, mas até hoje não mandou nada. É, graças a Deus, a gente pegou o carro, deixamos o nosso carro no mecânico, pegamos as coisas. Pegamos um Uber até a casa dele, do carro dele, pegamos o carro dele, fomos até a Blue Mountains, chegamos lá umas 4 horas. Eu dormi um pouco no carro, tava meio apagado. E, gente, eu não sei como o Rua conseguiu esconder por tanto tempo um anel. Não sei como ele conseguiu esconder as coisas por tanto tempo. A ideia dele era chegar lá e pedir um casamento lá. Inclusive, a gente já tinha pago um jantar super chique e era pra ser um jantar pós-pedido. Então, quando eles nos ligaram, a gente estava no caminho, eles ligaram para confirmar o jantar. Oi, tudo bem? Vocês gostariam de confirmar a reserva do jantar? Porque vocês não deram check-in ainda, né? Já são tipo 4, 5 horas e vocês não deram check-in. E a gente falou: não, pode confirmar, a gente só vai chegar um pouco atrasado, vamos perder o pôr do sol nas montanhas e tal, mas a gente vai chegar. Daí a gente chegou no hotel, deu uma andada com a gente foi, desceu pra pista de gelo. Falei, vamos aproveitar isso, senão amanhã a gente não vai conseguir nem aproveitar. Andamos na pista de gelo, tipo, meia hora. Eu caí, me espatifei, voltei com o joelho roxo uma semana. E enquanto eu tomava banho, tipo, pra gente se arrumar pro jantar, o Rua desceu pra falar com o pessoal do jantar, porque ele falou que ele tinha falado que ele ia pedir em casamento. E daí, no final das contas, ele desceu pra falar, tipo, não deu tempo, deu vários problemas, eu não consegui, não falem nada. Tanto que a gente foi, desceu pra jantar, eu achei uma delícia, o jantar maravilhoso, tudo maravilhoso. E ele falou, depois que ele me pediu, ele falou, você percebeu que no jantar todo mundo ficava olhando sorrindo? Daí eu fiquei tipo, não, sério. E ok, a gente jantou, dormimos, eu tomei um vinhozinho, então eu tava, tipo, super feliz, eu tava mega feliz de estar lá. Tava uma delícia pra mim. No outro dia de manhã, estamos um cafezão do hotel e o Rua fala: vamos dar uma caminhada, vamos fazer uma trilha. Daí eu falei: gente, mas eu não quero fazer trilha. Não. E eu não queria por nada fazer trilha. E só que o Rua começou a dar umas pistas, né? Tipo, ele falou: ah, essa trilha aqui ele falou que é bem de boa, não tem muitas pessoas. Daí eu fiquei tipo: mas eu quero muita gente na trilha, eu morro de medo de cobra. Quero gente na trilha, quanto mais pessoas, melhor. Se tiver crianças ainda. Daí a gente foi fazer essa trilha. Ele falou: não, a gente tá na Blue Mountain. Ele me convenceu. Chegando na trilha, teve primeiro, tipo, cuidado com cobras. Daí anda mais uns 100 metros, cuidado com cobras. Tinha várias plaquinhas falando que tinha cobra e eu já tava apavorada. Eu tava indo na frente nessa hora e eu comecei a ter um ataque de ansiedade. Eu comecei a ficar sem ar. Eu falei: ué, eu não vou conseguir fazer a trilha, eu estou morrendo de medo de cobras. Nossa, gente, é um terror. Tipo, até eu ser pedida em casamento, eu falei: a gente não tá tendo a melhor. O nosso carro quebrou, você quebrou a mão. Eu não quero dar a chance de ser picado por uma cobra. Essa semana não é a nossa semana. Tipo, tá tudo bem. Deus me abraçou, me acalmou, falou: vai ficar tudo bem, a gente vai caminhar. Tem crianças, tem famílias nessa trilha, tá tranquilo. E eu falei: então vai você na frente, porque eu pensei na minha cabeça: ele quebrou a mão, ele aguentaria ser picado por uma cobra tranquilamente. Eu ia fazer o resto da vida dele, tipo, eu ia traumatizar isso pra sempre. Eu não ia estar em paz com aquilo. O pensamento: se a cobra picar ele, vai ficar tudo bem. Mas se ela me picar, não vai ficar tudo bem. Eu não vou me suportar. E ele foi na frente, ele foi guiando. Daí, quando a gente chegou num spotzinho, que era o spot que ele tinha meio planejado, eu acho que ele tinha falado com o concierge do hotel.
era o lugar que ele tinha pensado em pedir. Quando a gente chegou, a gente meio que chegou com uma família, e daí eles ficaram lá por um tempinho e tava muito lindo, porque tava as nuvens demoram pra, tipo, pra sair assim nas Blue Mountains, porque como ficam as montanhas ao redor, elas ficam meio ali condensadas. Fica muito bonito, parece no Up, Altas Aventuras. Depois ele foi se abrindo, sabe? Então foi cedinho, tipo umas 8, 8h30, as nuvens ainda estavam lá. E tinha o sol, tinha o céu, tava muito bonito. É, parece meio chuvoso, assim, é muito bonito mesmo. Tipo, é uma calma, uma manhã muito bonita. Eu gosto muito. É, a família foi, o Juan começou, vamos fazer um vídeo? Daí eu fiquei tipo, você quer fazer vídeo? E foi aí que eu tinha certeza já. Falei, vai acontecer, porque não é possível. Ele não, ele não gosta de fazer vídeo. Ele odeia fazer vídeo. Então. E daí ele colocou, eu acho que a gente tinha levado o meu gimbal também, que é meio que um tripézinho. E ele fez assim, tipo, foi meio que me guiando. Vem pra cá, vai pra lá, vira, tira casaco, faz isso, faz aquilo. E tá engraçado. É, daí ele filmou. E daí ele me abraçou. Daí eu, eu lembro da nossa conversa na hora. Porque meu coração tava muito, tipo, eu tava com muito medo de cobra. Eu tava olhando pra todo lado de cobra, cobra, cobra. E, e daí eu tava, assim, mais de boa nessa pedra. Porque é mais tranquilo lá, dá pra ver que não tinha cobra. Daí eu abracei e eu vi que o coração dele também tava batendo muito rápido. Eu falei, amor, você tá com medo de altura? Você tá com medo de cobra? Tá com medo de altura? Você tá muito ansioso? Daí ele, não, na verdade, meu coração tá batendo rápido por outra coisa. E daí ele se ajoelhou e fez o pedido de casamento. E essa foi a história de como eu fui pedido em casamento. E é muito engraçado, eu adoro lembrar dessa história. Eu sei que é uma história longa, mas é uma das minhas histórias favoritas. Eu acho que cada um tem um carinho muito grande pela história de como foi pedido em casamento, enfim. Essa é a minha história, essa é a história, uma das histórias que eu mais amo, mais tenho carinho. E eu ganhei meu anel, que eu amo muito. E é isso. Eu fui pedida em casamento e eu vou voltar num outro vídeo pra contar sobre a história do casamento, porque eu acho que esse vai ficar muito longo. Então comenta aqui se vocês querem que eu conte a história de como a gente se casou. Até mais!